O texto do Evangelho de hoje nos traz uma orientação prática de Jesus sobre a vida em comunidade, que visa o bem da própria comunidade e visa também a glorificação de Deus. Jesus dá uma instrução sobre como nós devemos lidar com os nossos próprios defeitos e os defeitos dos outros. Porque todos nós seres humanos temos defeitos. E todos nós cometemos erros e todos nós ofendemos os outros. E isso exige um modo bem específico de lidar. Esse modo é conhecido como correção fraterna. Nós ouvimos aqui o texto dizer claramente que quando alguém se sente ofendido por outro, ele deve procurar uma reconciliação, ou seja, renovar aquela relação. E isso não de uma forma qualquer, mas de uma forma bem específica. Primeiro, se dirigindo frente a frente à pessoa e falando às claras. Depois, se isso não resolver, buscando o auxílio da comunidade. Esse método é extremamente difícil, porque há dois lados. Um que quer corrigir e precisa ser feito, e outro que deve ser corrigido e que também precisa ser feito. Só que aí nós temos alguns problemas, porque aquele que corrige deve fazê-lo da forma correta. Não deve fazer no sentido de humilhar o outro, nem de diminuir o outro. E aquele que precisa rever os seus rumos, é difícil porque isso exige uma certa maturidade para aceitar a correção. Nós, de uma forma geral, temos dificuldade de ser corrigidos, porque isso exige uma certa maturidade. Nós temos uma tendência muito grande a nos vitimizarmos, a sermos excessivamente sensíveis. E isso torna tudo um pouco mais difícil. Por isso, para realizar isso, Jesus vai dizer que nós precisamos da ajuda de Deus. Buscar em Deus, inclusive com oração, as luzes para poder nos corrigirmos enquanto comunidade, rever os nossos rumos. E assim, aquele que tem o dever, ou tem a oportunidade, ou a necessidade de dizer ao outro que ele precisa mudar o comportamento, deve fazer isso com caridade, com jeito. Porque se não fizer do jeito certo, pode humilhar o outro, pode diminuir o outro. E aí o objetivo se perde. Por outro lado também, aquele que precisa mudar o rumo, deve ter essa consciência de que ninguém é 100% perfeito. E todos nós cometemos erros, e se erramos, devemos buscar uma modificação no comportamento. E aí nós precisamos crescer como seres humanos, ser humildes, suficiente para poder aceitar que erramos. Essa é uma orientação que Jesus dá para que a comunidade não se desvie do caminho. Porque em sendo cada um de nós seres limitados, e a comunidade é o somatório de cada indivíduo, a comunidade também vai ter essas mesmas características. Mas a comunidade de Jesus, ela se diferencia exatamente por isso, pela consciência de que é preciso a cada dia aprimorar o comportamento, melhorar a conduta. Então a liturgia de hoje nos convida a isso. Ao longo da nossa vida, aqui e ali nós estamos colocados em um desses lados. Ora como aquele que é chamado a fazer a correção, ora como aquele que é alvo da própria correção. E isso é um desafio para todos nós. E aí está o segredo do amadurecimento na fé. À medida que nós amadurecemos na fé, essa atitude vai se tornando, não diria mais fácil, mas ela se torna mais presente na nossa vida, porque nós vamos aprendendo mutuamente. Aquele que corrige aprende a ser caridoso, aquele que é corrigido aprende a ser humilde.
E isso vale para todos nós. Da criança que começa a tomar consciência de quem ela é, até o Papa que está em Roma. Uma coisa interessante é que quando o Papa João Paulo II foi eleito, ele apareceu na sacada do edifício lá do Vaticano, e uma das primeiras palavras dele para o povo foi: se eu errar, me corrijam. Ele estava falando do idioma italiano, que ele sabia falar, mas não estava acostumado a falar todo dia. Ele falou em relação a isso: se eu errar na fala do idioma, vocês me corrijam. Mas não era só disso que ele estava falando. Ele estava falando de que se ele errasse na condução, né, no trabalho dele, ele admitia e até pedia que ele fosse corrigido. Ora, isso é uma demonstração grande de que o Papa, e todo mundo aqui sabe quem é o Papa João Paulo II, ele admitia isso. Até ele precisava de correção naquilo que era necessário. E é assim que a comunidade de Jesus caminha. Mas isso é um grande desafio, que nós não conseguimos fazer a não ser na intimidade com Deus, buscando em Deus as luzes e as forças que nós precisamos para fazer isso. Antigamente, na antiga sacristia aqui na igreja, tinha um cartaz exatamente com a foto do João Paulo II e essa frase dele, entre aspas: se eu errar, corrijam-me. E embaixo uma fala, dizendo assim: se todos nós tivéssemos tanta humildade e tamanha coragem, o mundo seria melhor. Então esse é um desafio para nós hoje. Olhar para o Papa João Paulo II e perceber isso, que todos nós precisamos dessa experiência. Ora como aquele que aponta, ora como aquele que é apontado. E nós estamos na Semana Nacional da Família. E hoje esse texto cai como um momento importante, porque ele tem uma aplicação na família. Na família é a primeira de todas as comunidades. É a comunidade que dá sustentação à grande comunidade humana. E ali na família a correção fraterna deve ser experimentada. Deve ser experimentada. Primeiramente dos pais para com os filhos. Mas também é possível que os filhos tenham que fazer a mesma coisa com os pais. Ou seja, é um momento para pensar as nossas relações familiares, que depois vão se estendendo para as outras comunidades da sociedade. E aí nós precisamos da ajuda da própria igreja. E o Papa Francisco, na sua famosa exortação apostólica, chamada Amoris Laetitia, a alegria do amor, onde ele vai abordar as relações de amor na família, vai dar algumas orientações exatamente para isso, para como nós podemos experimentar a correção fraterna no âmbito da família. Não vou ler, evidentemente, todo o texto, porque é um texto muito longo, mas vamos pegar os tópicos que Papa Francisco, a partir do parágrafo 274, ele vai sugerir aos pais, sobretudo, na condução da relação com os filhos. E isso tudo aqui está inserido no contexto da correção fraterna. E no caso da família, da correção paternal, da correção maternal. Vou destacar 3 aspectos que o Papa, a partir do parágrafo 274, alerta sobre a necessidade de hoje na relação dos pais com os filhos. Primeiro, o Papa lembra que a família é o espaço primeiro onde os valores devem ser cultivados. E não valores qualquer, são os valores de Jesus, os valores da fé. E uma dessas formas é saber lidar e ensinar os filhos, ou seja, apontar um caminho e eventualmente corrigir o caminho que o filho está trilhando, a respeito
do relacionamento com o aspecto tecnológico da nossa sociedade. E aí entra toda essa parafernália eletrônica com a qual nós convivemos. Os computadores, os celulares, as redes sociais. O Papa lembra que tudo isso faz parte da nossa vida atual. E aqui não se trata dos pais proibirem os filhos de utilizar. De nada adianta querer proibir o filho de assistir televisão, de usar o computador, de usar o celular. Trata dos pais ensinarem como isso deve ser utilizado. E às vezes, ensinar como significa retardar o acesso. Não é? Pode ser que não seja muito recomendável já colocar um celular com internet na mão de uma criança com 5 ou 6 anos de idade. Porque com 5, 6 anos de idade, ela pode acessar na internet um site pornográfico. Pais que pensam que controlam 24 horas os filhos estão tremendamente enganados. E aqui não se trata de proibir, se trata de orientar. Porque ele pode até proibir usar em casa, mas na hora que a criança sair e for na rua, ela passa ali na loja que tem um computador e acessa. O segredo é educar para a responsabilidade, a partir dos valores. Porque se for educado por valores, a pessoa, a criança ou o adolescente, independente de onde ela estiver, ela vai saber usar o celular, vai saber usar o computador ou outra tecnologia qualquer. E aí é preciso ter essa noção. O pai e a mãe que vão corrigir, ou seja, direcionar, tem que saber fazer isso, do jeito certo. Porque se não fizer do jeito certo, não vai obter o resultado que se busca. Se humilhar o filho, se diminuir o filho, não vai conseguir alcançar o que se pretende. Segunda dica do Papa Francisco, entre tantas, são várias aqui no texto, vai falar talvez o grande desafio da família hoje, a transmissão da fé. No centro de tudo está a transmissão da fé. Nós sabemos que hoje as nossas famílias têm uma grande dificuldade de transmitir a fé aos filhos. Porque hoje é uma grande oferta de possibilidades. Houve um tempo na nossa história onde nós recebíamos a fé dos nossos pais. Era uma herança, como se herdam outras coisas. Mas hoje não. Hoje nós temos uma série de possibilidades, inclusive através da própria tecnologia. E às vezes, aqueles que dominam a tecnologia são mais eficientes do que nós, os pais, na transmissão da fé. Não adianta a gente ficar reclamando. O que a gente tem que fazer é cada um se capacitar para enfrentar esse desafio. E quando eu estou falando que nós temos dificuldades, não é porque os pais não queiram transmitir, é que talvez nós não estamos fazendo isso da forma correta. E aí nós precisamos ser corrigidos nisso. Precisamos ser corrigidos nisso. O Papa lembra que os pais não são donos dos filhos. Nós não somos donos dos filhos. Os filhos não são empréstimos dados por Deus para que nós os conduzamos. Por isso, nenhum pai e nenhuma mãe tem o direito de manipular o filho, de obrigar o filho a ser aquilo que o filho não é chamado a ser, nem impedir o filho de ser aquilo que é chamado a ser. Às vezes, por questões de formação, questões na vida, nós pais temos talvez o desejo, provavelmente inconsciente, de nos projetarmos nos filhos. Querer que os nossos filhos e filhas sejam tudo aquilo que nós sempre quisemos ser e que por uma razão qualquer não conseguimos.
isso pode ser uma traição aos nossos filhos. Deus não nos manipula, e nós também não temos esse direito. Todo mundo que mexe com igreja sabe que na relação com os filhos, às vezes a gente encontra muito isso, né? Manipulações extremamente sutis dos filhos. Aqui não se trata de condenar os pais, trata-se de abrir a cabeça das pessoas, para que nós possamos, de fato, fazer essa experiência familiar de correção fraterna. Em princípio, essa correção deve ser feita pelos pais, mas pode chegar um momento que o próprio filho tem que fazer a mesma coisa em relação aos pais. E isso é um desafio para nós. Posso dizer para vocês, né, que como pai, eu perdi 3 bebês, depois adotei um, né, e não há diferença nenhuma de um filho adotivo para um filho biológico. Paternidade humana vai além da questão biológica. Já mais de uma vez, eu já fui corrigido pelo meu filho. Não vou entrar em detalhes aqui, mas fiquei até surpreso quando ele, com 13 anos, me chamou a atenção. E me fez ver que eu não estava indo pelo caminho correto. E eu agradeço a Deus até por isso. Porque ele com 13 anos, eu com mais de 40 na época, quase 50, ele me fez ver que eu não estava no caminho certo. Isso é para nós pensarmos. Todos nós precisamos ser corrigidos. O próprio João Paulo II reconheceu isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.